Cultura Racional. Universo em Desencanto. 11º fascículo da réplica do Racional Superior. Página 28. As aparências são as causas dos desacertos da humanidade, porque aparências não são verdades. Sempre existiu uma infinidade de versões sobre a origem da humanidade. Cada Bíblia de seitas, doutrinas e religiões e filosofias científicas, cada uma com uma versão diferente uma da outra, todas com pontos de vista diferentes, cada qual contando a seu modo, que bem lhe parece que seja. Umas baseadas em contos, outras em lendas, outras em histórias, outras em filosofia científica. Todas as versões diferentes umas das outras, todas confusas, todas mantendo os mistérios, todas mantendo os enigmas, todas mantendo os fenômenos, todas sem base, todas sem lógica, todas sem princípio e sem fim, todas sem pé nem cabeça. Então, versões diferentes, deuses diferentes, e assim foram criados uma infinidade de deuses, todos diferentes uns dos outros. Tudo isto por a base ser o alfabeto artificial, que deu margem a todas as criações dessas artes, desses artifícios, somente para deixar o povo na mesma, sem definição do mundo e sem definição da espécie humana. Resultado, com o tempo, tinha que cair no descrédito, como há muito já caiu. Ninguém mais aceita lendas, contos, histórias, ninguém mais quer perder tempo com coisas que não adiantam nada. Enquanto o povo era atrasado, tudo isto ia muito bem, mas com a evolução da ciência, do movimento cultural, veio então a certificação de tudo, assim tudo isto baseado no alfabeto artificial, a arte, como todas as artes, é assunto comercial. Toda arte tem o seu ponto de vista comercial. Então, do alfabeto artificial nasceu uma infinidade de jeitos e modos de comércio. Cada qual idealizou o seu comércio, inventou o seu comércio. E tudo é na base do vou falar. É tanto do vou cantar. É tanto do vou tocar. É tanto do vou rezar. É tanto, tudo isto a causa do alfabeto artificial que criou todas essas artes para cada um com sua arte fazer o seu comércio. E ficaram nesse recheio de aventuras e de guerrear uns com os outros para ver quem melhor fica. E daí esse labirinto que aí está, matando uns aos outros para roubar, se tornando assim um comércio de aventureiros criminosos. Como vêm, matam por tudo, matam por causa de herança. Ladrão mata para roubar, e assim formou-se um labirinto tenebroso de salve-se quem puder. Mas toda causa, porque não há efeito sem causa, foi o alfabeto artificial, herança deixada dos primitivos criadores, que é a causa desse embusteirismo todo. Embusteirismo porque coisa alguma de verdade ninguém sabia, e de forma ficaram todos assim, descompreendidos uns dos outros, e ninguém sabia a causa. E de forma que tudo se tornou comercial. Comércio é o artifício, a causa o alfabeto artificial. E de forma que a vida se fechou num emaranhado de tal forma que todos viviam confusos pela confusão reinante, que não sabiam o que fazer de tantas confusões. A vida se tornou um sonho de aventureiros. Só termina o sonho quando cai na realidade, na negatividade da vida. Assim formaram este êngodo
de uma maneira tal que ficaram assim, desta maneira, desconfiando de tudo, por viver na incerteza, de tudo, por não conhecer o verdadeiro certo, vivendo até com medo uns dos outros, e outros com medo de tudo, por ver a negação em tudo, por ver o desequilíbrio em tudo, e por ver que tudo é mentira, e por ver que ninguém fala a verdade, que ninguém sabe coisa alguma de verdade. Então, vivem todas, vivem todos nessa negatividade. Se tornou a vida um campo de ruínas, todos vivendo de indecisões, todos vivendo de esperanças. A vida se tornou um pandemônio. Parece que todos estão se compreendendo e se entendendo. Daqui um pouquinho, completamente tudo diferente. E a causa de tudo isto é o alfabeto artificial, porque abandonaram o alfabeto astrológico. Então foi criada toda esta evolução fora do que devia ser, por os primitivos passarem dos limites, deixar o alfabeto certo, natural da natureza. Convinha para muitos, mas não convinha para outros. Uns tantos saíram fora dos limites, e daí o início do alfabeto artificial. Saíram do certo para fazer o errado. Então ninguém é culpado, porque quando nasceram já encontraram tudo assim. Já vem de longas eras e de longos séculos esta evolução artificial. Mas agora, com a cultura racional, tudo se normalizará para o bem e a felicidade de todos racionalmente. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e todos sendo orientados. Tudo se normalizará de bem para melhor, todos com a cultura racional. Tudo bem, tudo belo. E assim a vida foi sempre um encanto. Por todos viverem e não saber por que está vivendo. E quem não sabe por que vive, não sabe o porquê faz as coisas. E quem não sabe por que faz as coisas, não sabe se está certo ou errado. E assim, esta confusão permanente, chegam à conclusão de que tudo está errado, mas nunca conheceram o certo, para saber com certeza se estão errados. Então todos sabiam que estavam errados, sentiam que estavam errados, porque viam que a forma de vida não era compatível à humanidade. Então sentiam que estavam errados, mas não conheciam o certo para mostrar o certo e mostrar o errado. Agora hoje mostram o certo e o porquê que é certo, e mostram o errado e o porquê que é errado, e diante das provas incontestáveis é reconhecido o certo e é reconhecido o errado. Então agora vence o certo, porque o certo vai tudo certo e o errado vai tudo errado. Então o certo está no desencanto e o errado está no encanto. Agora se multiplica o certo e paralisa o errado. O errado só prevaleceu enquanto não apareceu o certo, enquanto não conheciam o certo. Visto conhecer o certo, o errado não serve mais, porque quem vai errado vai de mal a pior, e quem vai certo vai de bem para melhor. O errado não tem base nem lógica, e o certo tem base e lógica. O errado é a cultura artificial, a cultura do desenvolvimento dos males da humanidade, e o certo é a cultura racional. Então, prevalece a cultura racional. Com a cultura racional, conhecerão a verdadeira origem e se ligarão a ela. E com o alfabeto artificial, ninguém conhece a origem, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. E com a cultura racional, todos saberão de onde vieram, para onde vão e como vão.
Com a cultura artificial, ninguém nunca soube o princípio e o fim, e com a cultura racional, todos conhecerão o princípio e o fim. Com o alfabeto artificial, sempre conservou os mistérios, os enigmas e os infinitos e transfinitos. E na cultura racional, desvendados todos os mistérios e todos os infinitos e transfinitos. Na cultura racional não há mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Na cultura artificial há tudo isto. A cultura racional define o princípio e o fim do mundo. O alfabeto artificial, nenhuma coisa nem outra, por ser artificial, articulado da mente, da imaginação do ser humano. Com a cultura racional, a verdadeira salvação eterna, a volta de todos ao seu mundo de origem, e com o alfabeto artificial, nem uma coisa nem outra. Com a cultura racional, desvenda o antes de tudo assim ser, e de todos assim serem. E qual foi a causa e a origem de tudo assim ser e de todos assim serem? E o alfabeto artificial, nenhuma coisa nem outra. Com a cultura racional, vão saber de que foi feito tudo que existe, e com o alfabeto artificial, nenhuma coisa nem outra. O alfabeto artificial serviu para malmente se entenderem e se lapidarem, mas é um alfabeto completamente vazio para a verdade das verdades. A cultura racional resolve o problema da humanidade e do mundo, e o alfabeto artificial, nenhuma coisa e nem outra. Com a cultura racional, a solução da origem de tudo e a causa que deu origem a tudo, e o ser natural que originou a causa, que surgiu a causa, e o alfabeto, nenhuma coisa nem outra. Então, para que serviu o alfabeto artificial? Para a lapidação do animal racional. Então, quem conhece o alfabeto artificial não conhece nada, porque não desvenda o principal. E a cultura racional desvenda tudo com precisão. E o alfabeto artificial, somente criado para manter o sofrimento, os tormentos e a multiplicação dos mesmos. E a cultura racional, para o verdadeiro equilíbrio de todos e a solução do bem eterno. E o alfabeto artificial, somente o bem aparente. Então, a solução de tudo e de todos na cultura racional e não no alfabeto artificial. O artifício surgiu para manter o desacerto em tudo constante. E assim, a cultura racional tudo é, e o alfabeto artificial nada é. O alfabeto artificial, invenção do animal racional, do bicho racional, uma invenção para malmente se entenderem, malmente se compreenderem, aparentemente se entenderem, aparentemente se compreenderem, e por isso tudo é aparência. Então, o alfabeto artificial é o alfabeto negativo, por de verdade não conhecer coisa alguma, e a cultura racional, consciente e positiva, por ser racional. Racional tudo é, e animal racional nada é. Então ninguém vai deixar o certo para admitir o errado. A cultura racional é do mundo racional, é de um mundo superior a este. E o alfabeto artificial é de um mundo inferior de matéria. E é por isso que a vida se tornou um realejo desafinado, por ser tudo na base da inconsciência, por ser na base inconsciente. Deu causa à desarmonia da vida, por tudo ser aparência, e por ser aparência, está tudo completamente desafinado. Parece que é, mas não é. Parece ser aquilo que não é. Parece ser direito e não é. Então, a vida deste jeito tinha que chegar num ponto de desequilíbrio insuportável, por tudo ser falso,
por tudo ser aparência só. Uma vida assim, nessas condições, é uma vida de pesadelos infernais. A vida das aparências é a vida do desequilíbrio, porque aparenta ser aquilo que não é. Aparenta tudo ser e na realidade nada é. E de forma que instalou-se o reinado do inferno, onde todos vivem enganados por viver de aparência e procurando a vida inteira o certo sem encontrar. Porque na vida das aparências não existe certo. O certo não vive de aparência. Nas aparências, nunca que poderiam encontrar o certo, onde tudo é aparência. Parece que é, mas não é. Parece ser certo, mas não é. Então, por ingenuidade de muitos, querem acertar onde tudo é aparência. Nunca que poderiam acertar. Até hoje lutam para acertar, por tudo ser aparência. Sempre estão por acertar. Então, nesse emaranhado de que não há quem não sofra por ser conduzido pelas aparências, não há quem não sofra os efeitos das aparências, não há quem não seja vítima das aparências, não há quem não se engane com as aparências. Ficou então a humanidade descrente de tudo, na mesma hora que está acreditando, na mesma hora está desacreditando. Ficaram todos sem encontrar um apoio sólido, porque nas aparências não podiam encontrar, como ninguém nunca encontrou, e de forma que esta situação fez com que ninguém acreditasse em ninguém, fez com que todos vivessem desconfiados, desconfiando de tudo e de todos, por tudo cair no descrédito, devido às aparências. Tudo isto, articulado pelo alfabeto artificial, fez com que todos ficassem assim, confiando e desconfiando. A vida se tornou uma vida sem garantia, por todos serem vítimas das aparências. Então, nas aparências está a falsidade, a traição, o fingimento, a mentira. Se reúnem todas as ruindades, e daí formando-se a confusão, todos vivendo confusos com tudo e consigo mesmo. E por isso, das aparências nasceram as experiências, de quem não tem conta as vítimas das experiências. Devido tudo ser aparência, é que vamos experimentar para ver se dá certo ou não. Porque onde existem as aparências, existem as incertezas. Onde existem as incertezas, existem as experiências. Formou-se daí um êngodo que ninguém se entende. Hoje estão se entendendo muito bem e amanhã desentendidos. Passou a vida a não valer nada, por aparência não ser verdade, por aparentar ser aquilo que não é. Tudo isto articulado pelo alfabeto artificial, e no artifício estão as aparências, que é uma arte e completamente desastrosa. E daí, por a vida se constituir desta forma, não tendo recursos no alfabeto artificial, na cultura artificial, e que não podia ter por ser artificial, ficaram sem ter meios pacíficos e culturais para resolver o bem-estar da humanidade. Por a cultura ser uma cultura artificial, o alfabeto ser artificial. Então, nesta cultura, não encontraram meios, por ser artificial, de acomodação de todos, universalmente. Por tudo ser aparência. Se fosse uma cultura consciente, positiva, tinha forças e poderes para equilibrar, para o equilíbrio de todos. Mas, por ser uma cultura artificial, tornou-se uma cultura ineficiente para curar o desequilíbrio geral. A cultura artificial
não teve condições, por ser artificial, de equilibrar as massas. E de forma, estudam, estudam, estudam. E quanto mais estudam para saber, mais o sofrimento aumenta, mais as ruínas se multiplicam, por ser um saber artificial, um saber aparente que só faz mal. E por só fazer mal é que todos são sofredores. E por só fazer mal é que todos sofrem. E por só fazer mal é que nunca conseguiram o equilíbrio e a paz entre todos, porque é uma cultura ainda insuficiente, por ser aqui do curso primário, que é o astral inferior, e por ser inferior é a causa de ser sofredor. O astral inferior é um curso primário, por ser inferior. E por ser inferior surgiu esta cultura artificial, porque foi extraída da mente de todos, tirada do pensamento de todos, da imaginação de todos, invenção da mente de todos, criação da mente de todos, habitantes aqui do curso primário. E a cultura racional é a cultura de um mundo superior, o mundo racional. É uma cultura que tem condições de equilibrar o animal racional, equilibrar todos, por ser a cultura verdadeira do mundo de origem de todos. E o equilíbrio de todos está na verdadeira origem. A origem é racional, e na origem está o certo para o equilíbrio do animal racional, porque a cultura racional é consciente, positiva, como estão vendo, e a cultura artificial é uma cultura primária, e por isso é do astral inferior. O inferior, por ser inferior, está na categoria de sofredor. Por ser inferior, e por isso todos são sofredores, e todos, por serem sofredores, são mortais. Na cultura artificial nunca pôde esclarecer o porquê todos assim são e o porquê o mundo assim é, de onde todos vieram e para onde todos vão. A cultura artificial, por ser uma cultura primária, não podia encontrar recursos, por não conhecer a verdadeira gênese da humanidade. Então estavam todos aí como estavam, vivendo, sem saber o porquê que assim são, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão, e achando, pelas aparências, que estavam muito adiantados culturalmente, nem vendo o sofrimento provar o contrário. Mas as aparências faziam com que todos sonhassem ser aquilo que não são. Então, todos sonhando que culturalmente estavam muito adiantados e deixando de perceber que tudo é aparência. Então, quando cá em si diz: é verdade, tudo é aparência. Parecia que éramos o que não somos. Ficamos tão iludidos pelas aparências que julgamos ser aquilo que não somos e vendo que tudo é aparência. As aparências, as aparências nos embriagou, nos dominou de uma tal forma que estávamos tão obsedados que não dávamos conta de nós mesmos, e fazendo das aparências a realidade. E na realidade, aparências não são verdades. O nosso sonho estava tão grande que sonhávamos que estávamos certos, e o sofrimento nos provava que ninguém estava certo, porque quem está certo não sofre, e quem está errado sofre. Então, o sofrimento na ordem do dia, dia e noite, cada qual sofrendo à sua maneira. Hoje, vendo o que estamos vendo, sabendo o que estamos sabendo, sofremos demais. Ainda toda a humanidade está sofrendo, mas até que enfim chegou a nossa cultura verdadeira. A cultura racional. A cultura racional tem condições suficientes para equilibrar o animal racional, porque ninguém pode com o natural, ninguém pode com a natureza.
Cultura racional é da verdadeira natureza de nossa origem, de sermos hoje aparelhos racionais, por a fase da natureza ser a fase racional. Então, só está Então, só esta fase do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, é que nos pode tirar dessa angústia de milênios. Por aí está a fase de recuperação do animal racional, que até então nunca soube por que estava nesta categoria. Agora é que estamos sabendo, por estar aí o conhecimento de ligação de toda a humanidade com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Só aí está a recuperação e o equilíbrio universal. E assim agora todos chegando no seu verdadeiro lugar e com a sua verdadeira cultura do seu mundo de origem, a cultura racional. Ainda mais dizendo, nós éramos racionais, mas não sabíamos o porquê que éramos racionais, porque ninguém nunca conheceu a sua origem. Hoje sabemos o porquê somos racionais, por termos o conhecimento da nossa verdadeira origem. Sabíamos que éramos racionais, mas não sabíamos de onde, porque ninguém sabia onde estava a nossa origem. E hoje sabemos onde está a nossa origem, de onde viemos, como viemos parar aqui nessas condições que estamos, e que ninguém sabia o porquê que era assim. Vivíamos na base das experiências e na dúvida de tudo, e por mais que fizéssemos, nada sabíamos, por tudo ser aparência e nada mais. E por tudo ser aparência, é que coisa alguma tinha estabilidade. Tudo era transição e passageiro. Hoje, um modo de entender, de resolver as coisas, amanhã outro, modo completamente diferente. Depois outra forma completamente diferente. E assim, venhamos nesse desequilíbrio onde tudo era passageiro, tudo mudando, tudo mudava. Hoje, a verdade aparente era de uma forma, amanhã a verdade aparente já era de outra forma, e depois de outra forma, e assim sucessivamente. Então, desta forma, ninguém nunca poderia encontrar a verdade nas aparências, devido às formas de verdades virem se modificando. Hoje a verdade é de uma forma, depois é de outra, depois de outra, e assim sucessivamente, por tudo ser aparência. Então, nas aparências não podia encontrar garantia de coisa alguma, por tudo ser aparência, e por tudo ser aparência, sofriam as consequências das verdades aparentes, e daí a causa da multiplicação de todas as ruínas existentes no mundo, por aparências não serem verdades, e as aparências, a causa de todo o desequilíbrio por parecer ser aquilo que não é, e por ser aquilo que não é, ser mentira e não verdade, caíram todos nesse abismo, traídos pelas aparências. Qual o abismo? Um tufão de ruínas que permanece no mundo inteiro. Hoje parece que estão bem e amanhã estão mal. Hoje parece que tudo vai bem e amanhã tudo vai mal. Tudo isto porque aparências não são verdades. Todos traídos, iludidos e enganados e sofrendo as consequências das aparências. Parece que é, mas não é. Parece que está, mas não está. Parece que vai ser, mas não vai. Parece que é bom, mas é ruim. Parece que é santo, mas é mau. Parece que é direito, mas é torto. Parece que é perfeito, mas não é. Na realidade, cheio de defeito. Parece que vai chegar, mas não chega. Parece que vai ficar bom, mas não fica. Parece que vai chegar de uma viagem e não chega. Parece que está vivo, porque de repente perde a vida
E assim são as aparências. Parece que é tudo, mas não é. Parece que chove, mas não chove, e assim são as aparências. Parece que tudo vai bem, mas não vai. E assim as aparências são a causa do sofrimento da humanidade, que pensa ser o que não é e o que nunca foi.